Comando Heleno Rodai, Rádio Serviço. No Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu vou conversar mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, na expectativa do clássico de logo mais contra o Vasco. A nossa ouvinte Sônia Medeiros, moradora de Honório Gurgel, nos enviou um e-mail dizendo que está muito preocupada com os recentes casos de cachumba e pediu esclarecimentos sobre o assunto. Hoje, o Dr. Silvio vai explicar sobre a doença e, como sempre, esclarecer dúvidas da família Tupi. Bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi, em especial para a Sônia, grande amiga. Sabe que, fiel ouvinte, né? Na família Tupi, como em toda família, aliás, tem aqueles que são mais presentes, né? Verdade. A Sônia faz parte daquele que não perde um chamado nosso. Está sempre na escuta e está ouvindo agora, com certeza. Beijo, Sônia, para você, para Fabiane e para toda a família. Maravilha. Então, para começar nosso bate-papo de hoje, doutor Silvio, há realmente uma epidemia de cachumba aqui no Rio? Não. O conceito de epidemia é um conceito epidemiológico, baseado em números e estatísticas. A gente teria que ter um número imenso de casos em todos os pontos do município do Rio de Janeiro, do estado, o que não está acontecendo. Na realidade, nós tivemos 68 surtos de cachumba detectados, que ocorreram, por exemplo, aqui dentro do município do Rio, maior número, mas também em Niterói e Nova Iguaçu. Desses 658 casos, né, que foram diagnosticados, 554 foi aqui no município do Rio de Janeiro, a maior parte deles na região de Barra de Jacarepaguá, cerca de 101 casos. Também houveram 95 casos notificados em Madureira, 81 em Bangu e Realengo, daí a Sônia ter de repente sabido de alguém, porque é perto da região onde ela mora, e 62 no Grande Meia. Isso não é uma epidemia, minha gente, pelo amor de Deus. Agora, a gente vai falar daqui a pouco sobre os cuidados que a gente deve ter, até porque doença contagiosa, existem algumas medidas que a gente pode tomar para que nós mesmos participemos do processo de evitar a propagação dessa doença. É responsabilidade de cada um e de todos nós. Certo. Doutor Silvio, então como suspeitar que a pessoa está com esse problema? Em primeiro lugar, o que é a cachumba, né, ou papeira, ou tecnicamente parotidite epidêmica? É uma doença viral aguda, portanto tem início abrupto. Normalmente no início você tem uma febre. Caracteristicamente, você tem um entumecimento, uma inchação na região que fica localizada entre a orelha e o queixo, porque é um vírus, o vírus da cachumba, é um paramixovírus. Ele tem predileção por tecido glandular e por tecidos do sistema nervoso. Então, ele, quando consegue entrar no reservatório natural dele, que somos nós, seres humanos, ele tem uma predileção por essas estruturas orgânicas, as glândulas e o sistema nervoso. Nas glândulas, as glândulas salivares, elas são muito afetadas. Então provoca uma inflamação das glândulas salivares, principalmente da parótida. Daí o nome parotidite, né, que é a inflamação da parótida. Mas outras glândulas salivares também podem ser afetadas, Helena. As glândulas sublinguais, as glândulas submandibulares. O fato é que o indivíduo fica com aquela inchação característica na região do pescoço. Ele tem dor não só para mastigar os alimentos, para engoli-los, mas até mesmo para falar. O simples ato de abrir a boca provoca uma dor naquele local. Eventualmente, dor dentro do ouvido mesmo, pode ter. Dor de cabeça, mal-estar, perda do apetite e febre. Esses sintomas aparecendo e o sinal do entumecimento na região do pescoço, obviamente que deve levar o médico a pensar no diagnóstico, e raramente exames de laboratório são necessários. É uma doença que tem uma predileção pelos meses do inverno e do começo da primavera, portanto nós estamos vivendo a estação do ano onde essa doença ela pode aparecer, como tem aparecido, e a prevenção é feita com a vacina, mas também vamos falar sobre vacina já já. E essa história da cachumba descer para o saco escrotal, é verdade, doutor Silvio? Na realidade, a cachumba é uma doença eminentemente benigna, porém ela tem algumas complicações. A complicação mais comum é a meningite. Uma meningite asséptica, não é uma meningite bacteriana, daquelas que quando dá, o índice de mortalidade é muito alto. É uma meningite viral, onde normalmente o paciente vai ter um pouco de sonolência,
dor de cabeça, uma rigidez de nuca, como os quadros de meningite podem ter, mas tem uma meningite de curso benigno. Eventualmente você pode ter uma encefalite, que é a inflamação do cérebro. Aí são casos mais graves que muitas vezes, e só nessa situação, vai requerer internação. Cachumba é uma doença que normalmente é tratada no próprio domicílio do paciente. Não vai haver necessidade de internação, até porque, ainda falando de tratamento, sem adentrar nas complicações, o tratamento da cachumba é como de qualquer outra virose, é sintomático. Você dá medicamentos para aliviar a dor, porque está inchado na região do pescoço, eventualmente até a necessidade do emprego de alguns anti-inflamatórios, remédios para controlar a febre e repouso. A questão da orquite que desce para o saco, como você falou, é predileção pelas estruturas glandulares. Aproximadamente 30% dos homens que contraem a cachumba pós-puberdade, eles podem ter uma inflamação na região do testículo. E, eventualmente, não é comum, mas eventualmente pode haver uma atrofia testicular e, se for bilateral, pode inclusive ser causa de esterilidade. Normalmente é apenas um testículo. Da mesma maneira que no pescoço, pode ter um acometimento das ambas as parótidas, dos dois pescoços ficarem inchados, é um quadro que realmente preocupa mais olhar aquele indivíduo com o rosto deformado, mas pode ser de um lado só. Então não há uma regra em relação a isso. A orquiepididimite, que é o nome dessa complicação, que é o edema na região do testículo, é uma condição benigna. O que a gente vai recomendar à família Tupi é o uso de suspensório, repouso na cama para esse jovem rapaz que tiver com esse problema, bastante líquido e a medicação analgésica e anti-inflamatória. Esses são os cuidados que normalmente são tomados. Bolsa de gelo na região do saco escrotal também é bastante válido para aliviar nesses casos. Você sabe que menos comumente, eu falei que 30% dos rapazes tinham isso, mas 5% das moças, elas podem ter analogamente uma inflamação dos ovários, que a gente dá um nome técnico no nosso mediquês de ooforite. Quando for bilateral, pode inclusive ser causa de esterilidade nas moças. Mas eu repito, família Tupi, isso é uma coisa muito pontual, é a exceção da exceção da exceção da regra. Cachumba normalmente é uma doença benigna, afeta principalmente as crianças, eventualmente os adolescentes, e é bem mais rara na idade adulta. Dr. Silva, que grupos de pessoas devem ter um cuidado maior em relação à cachumba e como se faz a prevenção desse problema? O grupo de pessoas que deve ter um cuidado maior em relação a pessoas são basicamente as crianças e os adolescentes, já que são evidentemente os grupos de faixa etária mais atingidos por esse problema. A prevenção, Heleno, família Tupi, é feita com a vacinação. Você sabe, e a família Tupi com certeza sabe, e essas informações que eu estou passando para vocês foram colhidas no portal de saúde do Ministério da Saúde. Nós temos o Programa Nacional de Vacinação, são vacinas gratuitas. Aos 12 meses de idade, a criança deve receber a vacina MMR, é a vacina tríplice. Essa é uma sigla do inglês, onde o primeiro M é measles, sarampo, o outro M é mumps, que é cachumba, e o R de rubéola. Então, vacinação contra esses 3 vírus. Aos 15 meses de idade, portanto, 3 meses após essa primeira dose, a criança deve receber a dose de reforço, que normalmente é feito com a vacina tetraviral. E com isso a criança está imunizada. A gente tem estudos que mostram que 95% de imunidade ao longo da vida. A outra coisa importante é que, se você não teve a vacinação na época correta, você deve procurar o posto de saúde e tomar a primeira vacina, se você tem até 20 anos de idade, e 28 dias depois tomar a segunda dose. Se você tem surtos na região que você mora e você não teve vacinação para cachumba e você tem idades entre 20 e 49 anos, você pode fazer a imunização numa única dose. Assim a gente considera o indivíduo protegido. E a Sônia está aqui mandando uma mensagem, é sempre atenta. Ela quer saber se quem teve cachumba corre risco de pegar de novo. Soninha, não se preocupa não. O fato de você ter tido episódio de cachumba na tua infância ou adolescência te dá uma imunidade natural pelo resto da vida. Então, indivíduos que tiveram cachumba não precisam se preocupar. E nós, Heleno, estamos fora da vacinação, mesmo que não tenhamos a imunização, porque acima dos 49, então a gente não vai vacinar. A princípio não é uma preocupação que a gente deva ter. Mortalidade pelo vírus da cachumba é extremamente rara, é uma coisa que, se acontecer, você publica porque é inédito. Para encerrar, doutor Silvio Provenzano, quais são os principais cuidados que a família Tupi deve ter? A cachumba ela é adquirida pelas vias aéreas, através das gotículas que são expelidas quando a gente espirra, quando a gente tosse ou quando a gente fala. Então,
Então pode ser através do beijo. Você sabe que é mais comum nas crianças exatamente pelos hábitos das crianças ficarem se beijando toda hora, mexendo. Então, lavem bem as mãos. Segundo, se o seu filho, minha senhora, está com uma ponta de febre, se você, adolescente, está com ponta de febre, não vá ao colégio, porque você já pode estar, evidentemente, iniciando o caso de cachumba. Pode ser uma outra virose qualquer, sim. Mas nessa época do ano, pensar que pode ser isso, ficar em repouso 24, 48 horas, de certo não vai te prejudicar muito. Procurar no posto médico assistência para você ser examinado. O aumento das glândulas salivares é facilmente detectado pelo médico. E uma complicação que eu não falei, viu, Helena? É artrite, é raro, mas pode dar. Por falar em artrite, o que é isso? Esse palavrão, inflamação da junta. A gente vinha falando sobre, parei para falar de cachumba, atendendo essa solicitação urgente da nossa amiga Sônia. Isso. Voltamos semana que vem falando das inflamações das juntas. Tem várias doenças interessantes. Marcado. Semana que vem, então, Dr. Silvio Provenzano de volta no próximo domingo aqui no show do Heleno Rotai. Bom dia, bom domingo e até semana que vem, amigão. Até semana que vem, com muito respeito ao Vasco da Gama, instituição para nós muito importante no futebol brasileiro. Verdade. Beijo, Heleno. Abraço, querido. Até semana que vem.